Tudo bem, Leandro? Tudo certo, Ney? Você? Leandro, primeiramente, né, gostaria de te agradecer pela disponibilidade, agradecer a Acesso Digital pela oportunidade de que nos está dando de apresentar um pouquinho do que foi feito, né, e entender um pouquinho do como essa empresa entende e atende, né, essas questões relacionadas à acessibilidade e o quanto que vocês foram sensíveis no que tange ao atendimento a uma questão que era muito pontual, né? Que assim, como qualquer outra empresa, vocês poderiam simplesmente vamos fazer, mas não é uma prioridade. De repente, vocês mostraram o quão isso era importante para vocês, ou o quanto isso se tornou importante para vocês, e representativo dentro do cenário de acessibilidade, junto com demais ações que eu acho que vocês também devem ter, né? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Neymar, sou aqui do canal VIP Pares, né, e estou aqui hoje com o Leandro, né, da Acesso Digital, que é uma empresa super parceira, trouxe, né, uma solução, de certa forma, muito rápida para aquilo que foi uma necessidade que foi identificada na área onde estou trabalhando, né, e trouxe essa solução de uma forma muito rápida, tornando uma ferramenta que de certa forma, era 80% ou 50% inacessível para uma pessoa com deficiência visual total, que é o meu caso, para se tornar uma ferramenta 100% acessível, onde todo o processo, né, de cadastro dentro desse sistema poderia ser feito por uma pessoa deficiente visual e sem a ajuda de terceiros, tá? Eu acho que o nosso momento aqui é muito para entender, né, o quanto que, com o mínimo esforço, uma empresa pode fazer, o quão impactante é este esforço. Então, seja bem-vindo, Leandro. Valeu, Ney. Na verdade, a gente aqui da Acesso que agradece aí muito a sua parceria aí nesse todo esse processo que a gente teve aí, né, para tentar deixar nossos produtos mais acessíveis, né? No fundo, mesmo é a gente que precisa te agradecer aqui. Aí conta um pouquinho para a gente, Leandro, aí, o que é acesso digital, quanto tempo a empresa tem no mercado, como o Leandro chegou na empresa, quanto tempo você tem de empresa, dá um overview para a gente aí. Sim, legal. A Acesso Digital, ela foi fundada em 2007, então a gente está falando aí de 13 anos de empresa, né, recém-completados. E a Acesso começou lá atrás como uma empresa que fazia toda a parte de gestão de documentos, né, toda a parte de digitalização de documentos. E a Acesso sempre foi líder nesse segmento, assim, né? E aí, depois de alguns anos, a Acesso percebeu que ela precisava se renovar, né? Em meados de 2016, eu entrei na Acesso bem nessa virada de chave, né? Que foi em 2016. A Acesso ela foi para o Vale do Silício fazer uma imersão e ver o que as empresas de tecnologia estavam desenvolvendo lá, enfim, como que funcionava todo esse ambiente das startups, né, no Vale do Silício. E aí, depois dessa imersão, a Acesso passou a desenvolver novos produtos, né? Então, hoje, a Acesso é uma EdTech, né? A missão da Acesso é desburocratizar a relação das empresas e das pessoas, né? Então, hoje a gente atua em duas grandes frentes, que é a parte de biometria facial, tanto na parte para evitar fraudes ou de autenticação, enfim. E a gente também trabalha no segmento de onboarding digital, que é com acesso RH, que é até a ferramenta que a gente começou a trabalhar, que o Neymar usa, e a gente começou a trabalhar para deixar ela mais acessível. E basicamente, bem resumidamente, esse é a área de atuação da Acesso, assim. É da cultura da empresa essa visão, essa visibilidade com relação à acessibilidade. Hoje, quando a gente traz para os produtos digitais, hoje a gente tem um esforço maior sobre isso, né? Então a gente tem pessoas voltadas para com foco em acessibilidade, né? Pessoas que estão olhando só para isso, mas na época que a gente começou a conversar, isso não era uma realidade dentro da empresa, né? Isso é muito recente, né? Essa preocupação com acessibilidade, até pelo fato da empresa estar passando por um momento de crescimento muito rápido, isso vai se tornar cada vez mais importante que a gente olhe para esse tema com mais carinho, assim, né? Até pouco tempo atrás isso não era uma realidade dentro da empresa. Depois de todas aquelas nossas conversas lá, enfim, isso foi meio que o pontapé inicial, assim, para todo esse processo de implementar acessibilidade nos nossos produtos, né?
Eu acho que até isso que você tocou, Leandro, é uma coisa muito importante, né? Porque, assim, não há a sensibilização das empresas com relação a essas questões de acessibilidade, né? Se a demanda não chega, né? Semana passada, eu tive acesso a uma pesquisa, né, relacionada a essas questões de acessibilidade com relação a aplicativos mobile e demais produtos digitais. De 2.000 aplicativos, sistemas, né, pesquisados, né, foram levantados que assim só quatro desses aplicativos e sistemas que teriam esse ponto muito forte com relação a essa acessibilidade, né? E fiquei muito feliz porque assim, né, estava lá, né? O sistema da acesso RH, da acesso digital, como um desses sistemas, né, que teriam essa preocupação, né, com relação à acessibilidade, onde mostrava que realmente, né, todos os pontos, ou 99,9% dos pontos que tangem a questão da acessibilidade dentro dos sistemas, estavam sendo vistos dentro desse sistema. Então, assim, parabéns, né, por fazer parte desse percentual, por mínimo que seja, né, mas é um percentual que, para nós que temos essa necessidade, é muito significativo, né, porque assim, é um passo, mas é um passo que pode dar abertura para muitos e muitos outros de sensibilização. E é importante, né, também nas empresas que tem essa necessidade e essa possibilidade, né, fazer esse tipo de movimento, né, de olhar para os seus colaboradores e também, né, entender que, não, se eu tenho essa gama de colaboradores e tenho uma diversidade aqui dentro, né, por que não atendê-las? Né? Por que simplesmente deixá-las fora de qualquer processo, de qualquer outra atividade, né, que não seja uma atividade mais burocrática, mais manual, para deixá-las realmente mostrarem todo o seu potencial, né? E aí eu queria saber de você, né, assim, foi difícil, não foi difícil? Você teve que desfazer o sistema todo e montar de novo? Conta pra gente aí essa parte mais técnica da coisa. Vou tentar contextualizar aqui, só para todo mundo entender. Hoje aqui na Acesso eu sou responsável pelo time de front-end, né? Desenvolvimento front-end. A função do front-end basicamente é traduzir, né, tudo que o profissional de design desenhou numa interface que dê para o usuário utilizar, né? Toda a parte visual, toda a parte de interface é de responsabilidade do profissional de front-end, né? E automaticamente, por ser essa interface com o usuário, né, é de grande responsabilidade desse time de front-end implementar as questões de acessibilidade, né? Então, como começou essa parceria junto com o Neymar? A DASA, né, que é a empresa que o Neymar trabalha, estava utilizando, nosso cliente, utiliza o Acesso RH para fazer essas admissões. Se eu não me engano, teve alguma reunião lá na DASA, o Ney conversou com a Lariane, né, a pessoa responsável pelo relacionamento com o cliente, e comentou que não estava conseguindo usar a ferramenta, sempre precisava de ajuda de alguém, e a Lari trouxe para dentro de casa essa informação, né? Ela falou, tem uma pessoa lá na DASA que não consegue utilizar, é deficiente visual. E na época a gente na mesma hora, assim, a gente falou, então já marca uma reunião para a gente ir lá conversar e entender o que está acontecendo. Eu e o Renato, que é o responsável por toda a parte de design aqui, toda a parte de experiência do usuário, a gente foi lá no escritório do Neymar tentar entender o que estava acontecendo. E aí a gente o Ney começou a utilizar a ferramenta ali na nossa frente, começou a pontuar todas as dificuldades que ele estava encontrando na ferramenta. E a gente foi marcando todos esses pontos, tentando identificar quais eram pontos críticos, quais eram pontos mais fáceis de serem corrigidos. E aí, com base em todos esses dados que a gente colheu, depois de ficar ali acompanhando junto com o Neymar, a gente voltou para o escritório e a gente começou a trabalhar em cima disso, para tentar exemplificar como que isso ocorreu. Quando a gente está desenvolvendo alguma interface que a gente vai publicar em alguma página web, a gente precisa seguir alguns padrões no desenvolvimento dessa interface. Essa estrutura e esses padrões, eles vão ser muito importantes tanto para leitores de tela, por exemplo, quanto para parte de SEO,
que é aquela parte de você otimizar o sistema de busca do Google. Então, quando você faz uma busca no Google, os robôs do Google, eles vão ler todo esse código que você escreveu. E caso ele não esteja numa estrutura adequada ou seguindo uma boa semântica, você acaba prejudicando a leitura desses robôs. Tanto pode ser leitor de tela ou pode ser os robôs do sistema de busca. É muito importante que no desenvolvimento ou na criação dos seus produtos ou de alguma interface web, essa semântica ela seja seguida corretamente. No nosso caso, quando a gente começou a desenvolver o produto, a gente sempre procurou seguir a semântica corretamente, a organização do código corretamente. E foi exatamente esse ponto, o fato de a gente respeitar os padrões, seguir as boas práticas, tornar o nosso produto acessível não foi tão complexo, né? Então, por essa base de código estar bem estruturada, as alterações que a gente precisou fazer no código foram simples. Só para vocês entenderem, quando a gente cria uma tela web, por exemplo, se a gente não coloca os estilos nela para deixar ela com uma cor bonita, diagramada de acordo com o que o design desenhou, então se você estiver usando o Google Chrome, o Internet Explorer, enfim, qualquer navegador que você esteja usando, se você não aplicar os estilos, ele vai manter o comportamento padrão. Sim, ou seja, ele vai entrar dentro daquilo que é o que o sistema comumente vai ajustar. Sim, né? exatamente. Como o seu não existe, então tá. É isso aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala de um formulário, então na nossa ferramenta, boa parte das interações elas acontecem por formulário, né? Então, quando a gente fala de formulário, os campos de textos, os campos que você vai marcando ali, geralmente eles vêm com a formatação nativa do navegador. E aí, para deixar ela de uma maneira mais harmônica com a nossa interface, todos os navegadores, essa interface ela se mantém a mesma, a gente acaba criando alguns estilos e trocando essa formatação padrão dos navegadores. Quando a gente faz isso, a gente acaba escondendo visualmente a interface e aplicando a interface que a gente deseja. Só que quando a gente oculta essa interface, a gente acaba ocultando do leitor de tela também. Então, ocultando do leitor de tela, por mais que via interface eu consiga visualizar aquilo, cada navegador tem sua própria formatação ali do input. Para deixar uma comunicação igual em todos os navegadores, a gente acaba escondendo esse campo e deixando ele só visual. Então, a gente esconde ele ali no código e coloca uma interface por cima que a gente desenhou aqui. Quando a gente faz isso, a gente não esconde ele apenas visualmente, a gente esconde ele também dos leitores de tela. Boa parte dos problemas que você tinha é que você travava na metade do formulário, você não conseguia avançar. Isso acontecia porque ele estava oculto e visualmente ele tinha um outro elemento ali que o leitor de tela não entendia o que era. O que a gente fez foi trocar todos esses campos, então meio que voltar esses campos e tentar esconder ele de uma outra maneira. Na parte visual não continuasse da mesma maneira e o leitor de tela passasse a entender. Então essa foi uma das grandes mudanças que a gente fez em todo o formulário. Um ponto bem importante também foi a gente linkar corretamente todos os campos, os IDs com os labels que a gente chama, né? Que são os títulos. Tá? Então esse campo ele é referente ao nome, esse campo é referente ao e-mail. Então, vincular todos corretamente para que na hora que o leitor de tela entrasse em determinado campo, ele soubesse exatamente o que era aquele campo. Outro ponto, que era um ponto de bastante impacto também, era referente aos campos de erro, né? Então, se você digitasse um e-mail errado, o leitor de tela não conseguia entender por dois motivos. Um, porque a mensagem de erro aparecia só depois, e outro, porque a mensagem de erro era baseada nas cores. A gente usava muitas mensagens, corrige os campos em vermelho. Só que isso para o leitor de tela não faz diferença, né? Porque para ele não sabe que cor que está aparecendo ali. A gente deixou setado todos os campos que eram obrigatórios, todas as mensagens que estavam com corrige os campos em vermelho, a gente trocou para corrige os campos obrigatórios. Quando pingava algum erro na tela, o leitor sabia exatamente qual campo que era, muito porque estava vinculado com o próprio campo obrigatório e com alerta também, né? Eu acho que esse ponto foi um que ajudou bastante na sua produtividade até, Ney, que foi a questão da listagem lá, que você ia candidato por candidato, depois a gente trouxe todas as informações para fora, né? Você passava candidato por candidato ali muito rápido e já sabia as informações essenciais muito rapidamente ali, né? Qual era o status dele, percentualmente como que ele estava, se ele já tinha iniciado ou não. Isso realmente foi um grande ganho, né? E qual a data, né? Era tudo isso. Isso, é a data, tanto da data prazo de finalização, quanto até quando ele tinha mexido a última vez e demais informações. Isso realmente. Exato.
Ajudou muito. E isso, né, deixando claro que era sem nem ter entrado no cadastro do candidato, né? Justamente naquela listagem mesmo. Né? Esse foi o grande ponto, né? Você não ter que entrar candidato por candidato para saber o status. Na própria listagem ali onde tinham todos, você já ia passando um por um e vendo rapidamente, né? Eu acho que assim, Leandro, o nosso objetivo aqui, né, é justamente esse, né? Justamente deixar claro, né, o quão é importante, né, para nós como profissionais, né, essa informação e essa disponibilidade das empresas que trabalham nesse sentido de auxiliar com esse movimento de acessibilidade de ferramentas tanto de RH quanto de demais departamentos, né, e o quanto é importante também termos uma equipe, né, como na equipe da Acesso Digital, né, uma equipe comprometida realmente com isso, né, uma equipe que mostra não com palavras, né, mas com atitudes, né, e a atitude certa, que é a atitude de o problema apareceu, vamos lá, vamos resolver. Essa é a mensagem que nós temos que deixar aqui, né? Existe toda uma visibilidade que tem que ser dada, existem as possibilidades que são passíveis de serem tomadas com relação a isso, mas também existem empresas que olham para isso com seriedade e têm uma equipe comprometida com esse propósito, né? Gostaria de agradecer aqui a toda a equipe da Acesso Digital, agradecer a você, agradecer ao Renato, a Júlia, está nos apoiando aqui, né? E continue nesse movimento, né? Eu acho que é um movimento que só tem a crescer, que só tem a acrescentar, e nos vemos na próxima. Valeu. Boa, Ney. Boa. Na verdade, a gente fez isso muito numa parceria aqui junto com você, então a gente agradece também, né? E deixar essa mensagem, realmente deixar essa mensagem, assim, né? Que as pessoas olham muito para acessibilidade em produtos, principalmente em produtos digitais, olhando como uma funcionalidade, né? Como uma melhoria. Depois eu implemento, depois eu faço isso, depois, enfim, sempre deixando para depois. Como, na verdade, a questão da acessibilidade ela é um problema no seu produto, né? Então, se você não tem acessibilidade, seu produto está com um problema. Então, sim, criar que as empresas que desenvolvem, enfim, tenham essa empatia e passem a olhar para essa parcela dos usuários que é muito grande, né? Sim, com certeza. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal, por acompanhar a gente e até a próxima. Valeu!